É o seguinte, gente, o assunto vai ser muito importante também, muito bom. Você já ouviu falar de transtorno dissociativo de identidade? TDI. Antigamente falavam que era transtorno de múltiplas personalidades. Olha que assunto, hein, gente? Isso é uma condição psicológica bem complexa, que geralmente é causada por vários fatores. Podem incluir trauma severo durante uma infância, como um abuso físico, emocional, sexual, de forma repetitiva. E a gente vai conversar e entender mais com a psiquiatra doutora Jéssica Martani, especialista em comportamento humano e saúde mental. Doutora, seja bem-vinda. Que assunto bom. Estou muito feliz. Obrigada, viu? Vamos sentar, eu vou sentar aqui do seu lado. Ô, Negritude, é um assunto interessantíssimo. Se vocês quiserem participar, perguntando também, fiquem à vontade, tá? Já que vocês sentaram aí. Adoro. Convite. E se quiser vir para o sofá, vir para cá, enfim, você já sabe. Obrigado. Mas que interessante esse tema. Vou falar então de transtorno dissociativo de imagem, ou identidade. de identidade, ou antigamente, transtorno de personalidade. Transtorno de múltiplas identidades. Múltiplas identidades, então mais ainda do que de múltiplas personalidades, Olha lá. Isso daí. Bom, como é que a gente pode observar ou a pessoa se autoavaliar, quem está assistindo, e imaginar que ela tem esse tipo de comportamento, esse tipo de transtorno? Olha, Cláudia, acho que de início a gente tem que primeiro definir o que é o transtorno, né? Então eu gosto muito de dividir as duas palavras. Então, transtorno dissociativo. O que é dissociar? É se separar, é se fragmentar. Até na química é quando duas moléculas se separam. E o que é a personalidade? É o jeito com que a gente lida com a vida, é o jeito com que a gente lida com os problemas e é o jeito com que as pessoas nos veem na nossa vida. Então, o transtorno dissociativo de identidade é justamente isso. Quando a nossa identidade, a nossa personalidade, ela se fragmenta. E aí sim, você pode ter duas ou mais personalidades, ou que a gente chama até do alter ego, em uma única pessoa. A gente não está falando de uma pessoa que muda de opinião, a gente não está falando de uma pessoa que um dia está triste, outro dia está mais animada, a gente não está falando de nada disso, a gente está falando de alguma coisa que é mais complexa e mais séria. Sim, é bem séria. O que é, então, mudar de personalidade? Olha, todo mundo tem um jeito de ser. Um jeito de falar, um jeito de reagir, gostos, lembranças. A personalidade, quando ela se modifica, então esse transtorno ele pode ter duas vertentes, a possessão e a não possessão. O de possessão é que a gente costuma muito ver em Hollywood, não sei se vocês viram aquele filme do Fragmentado, que são estereotipias, então a pessoa muda completamente. O de não possessão são coisas muito sutis, são alterações sutis. Então, do nada a pessoa ela muda o jeito de falar ou ela muda o gosto dela. E o que acontece? A pessoa ela tem amnésias com isso, então ela não se lembra. Então, isso pode acontecer, né? É uma doença extremamente rara. E a gente ainda está tentando conhecer essa doença, porque por ser muito rara, a gente tem pouca prática nesse tipo de doença. Então é aí um mistério, aí os mistérios da mente. Então quem tem não sabe que tem, não vai nem conseguir saber que tem, já que tem amnésia? Não, quem percebe são as pessoas de fora. Olha, pô, você ficou diferente. Então a pessoa, ela muda o jeito de ser e depois retorna. Então, é um diagnóstico difícil de fazer, porque tem muitas... Na psiquiatria, não é uma doença que a gente faz um exame e está lá no exame. Então, muitos sintomas cursam com outros transtornos também. Então, existem outros transtornos, como esquizofrenia, transtorno de personalidade borderline. Então, assim, a doença, ela é dos quadros das dissociações. Então, a gente pode dissociar sem ter essa síndrome de identidade. Por exemplo, pessoas que estão num estresse muito grande, pode dissociar. Então, do nada, o que é a dissociação? Parece que a pessoa está vivendo num sonho, parece que a pessoa não está naquele lugar. Então, crise de ansiedade também pode
ter esse tipo de sintoma. Então esse transtorno ele pode ser transitório, ele pode ser assim uma fase. Sim, ele é transitório. Não é como, por exemplo, o transtorno de borderline que a pessoa tem o diagnóstico da doença e vai tratar ao longo da vida? O transtorno dissociativo, ele é um transtorno, sim, que ele se mantém, tá? E a pessoa tem as fases agudas dele. Então, por exemplo, se ela estiver num momento de ansiedade ou de estresse, aí vem a dissociação do tipo identidade. Você falou de borderline, borderline também tem uma oscilação. Ele difere no transtorno dissociativo de que maneira? O transtorno borderline, ele tem outras características diferentes que vêm junto com o pacote, vamos dizer assim, né? Então, tem questões em relação à impulsividade, são pessoas que têm dificuldade de lidar com os conflitos, é diferente. O transtorno dissociativo de identidade, a pessoa, ela vive normal, vive bem, e ela tem essa dissociação. Então, que pode ser devido a um estresse, e ela dissocia e muda o jeito dela agir. Isso dura dias, horas, ou como é que é? Depende, tá, do nível de gravidade. Tem pessoas que isso pode durar aí um dia ou até mesmo poucos minutos. Então, depende do nível de gravidade dessa pessoa. Então, tem pessoas que têm esse transtorno dissociativo que podem viver uma vida tranquila e aí, se está no momento de estresse, tem essa dissociação. E tem pessoas que são mais graves, que têm essa dissociação muitas vezes por dia ou de uma maneira muito mais grave. Então, com estereotipias, com realmente muita mudança da identidade, que faz com que a pessoa tenha prejuízo na vida. E quando a gente pensa em personalidade, na minha mente vem aquelas personalidades sanguíneas, colérica, né? Aquela pessoa que é mais brava, aquela pessoa que é mais tímida. É disso que a gente está falando, desse tipo de comportamento, fica mais reclusa ou fica expansiva demais, fica muito exacerbada em alguns aspectos? Sim. Como que funciona? Por que acontece essa doença? Na verdade, ela é uma proteção do nosso cérebro. Então, geralmente, em torno de 90% dos casos, Cláudia, tem a ver com um trauma na infância. A infância é o momento mais importante que a gente tem para a formação da nossa personalidade. Então, se a gente tem um grande trauma, algumas vias dessa formação da personalidade, ela pode se alterar e fazer com que essa pessoa ela não consiga ter essa identidade única, do único self. Tá? É complexo. Porque eu tô um pouco curiosa, porque para tentar separar, por exemplo, de um transtorno bipolar, que também tem oscilação, sim, não tem? Sim, mas é do diferente. Borderline. Vocês conhecem alguém que tem diferente. esse transtorno dissociativo de personalidade, de identidade? Não conheço, não. Eu também não. Mas, na verdade, sobre essa parte de borderline, sim, né? E pelo que você está falando, então, inicia-se tudo praticamente ali na infância, aquele trauma que, às vezes, bem forte que aconteceu. Então, de certa forma, a mente da gente entra no modo de autoproteção e sai dali daquele momento, criando uma outra personalidade para não ter que lidar com isso. Isso, perfeito, perfeito. É como se a mente compactasse certas identidades para fazer com que essa pessoa não tenha que lidar com esse tipo de trauma. Então, e muitas vezes, dependendo do estresse que aquela pessoa ela se submete, aparece um tipo de self que lida melhor com aquilo. Então ela vai ter que ter sempre esse gatilho. Geralmente, sim. É um gatilho ou uma memória que lembre aí o abuso que ela sofreu. Então, é um mecanismo de proteção da mente que faz com que essa identidade se fragmente para sofrer menos. Sozinho, impossível você identificar isso, assim, você resolver também uma situação, se você for identificado com isso, você vai necessitar, então, de um profissional. Sim, altamente especializado. E até a gente que é especialista nisso, nós, os médicos psiquiatras, a gente também tem dificuldade desse diagnóstico, porque como ele é raro, a gente pensa em outras coisas. Porque
As síndromes dissociativas, a gente tem diversos sintomas, diversas doenças que podem ter dissociação. Então, a gente pensa num transtorno afetivo bipolar, num transtorno borderline, e então é realmente de dificuldade para a gente conseguir esse diagnóstico. Agora, depois... Desculpa, Nenê, que pode... Por favor. Não. Quer perguntar? Eu ia só perguntar, por exemplo, no caso, então, você precisa tanto do psiquiatra que trata de uma parte um pouco mais com medicamentos e mais pesquisa mais profunda, e um psicólogo também estaria dentro desse processo? O principal tratamento é a psicoterapia, no qual é a tentativa de integrar essas identidades e também fazer com que essa pessoa consiga melhorar a sua relação com aquele trauma. Então, a psicoterapia é o principal tratamento, que é para integrar tudo isso, e muitas vezes as pessoas, elas cursam com outros sintomas. Então, depressão, ansiedade, alguns sintomas do transtorno de estresse pós-traumático. Então, em alguns casos, a gente precisa sim fazer o uso da medicação para que aquela pessoa ela consiga se integrar novamente e voltar ao eixo da psique. Era o que eu ia perguntar também, exatamente isso. Então, tem tratamento multidisciplinar, mas normalmente está relacionado a outro transtorno da área da saúde mental. Sim, o transtorno o cuidado ele é sempre multidisciplinar. A gente precisa do apoio tanto do apoio social, rede familiar, exercícios físicos, boa alimentação, psicoterapia e muitas vezes sim, dependendo da gravidade, a gente necessita de medicações. A pessoa que tem esse transtorno, ela chega a entrar em sofrimento? Muito sofrimento, muito, porque as dissociações são preocupantes. Por exemplo, ela pode se encontrar num lugar e falar, gente, como é que eu cheguei até aqui? Ou ela pode escrever uma coisa e não se lembrar. É desse jeito? É desse jeito. Muito mais grave do que eu estava imaginando. Sim. E aí as pessoas falam, olha, você lembra que você fez isso? E a pessoa não se lembra. E a pessoa fala, eu não fiz. Sim. Então a pessoa ela tem vergonha, sensação de culpa. E a gente vê na mídia, né, uma espetacularização que é diferente da realidade. A pessoa, ela não consegue, agora eu quero que o outro eu apareça. Não é assim. Doutora, a gente viveu na mídia, você falou, me fez lembrar um caso, até há muito pouco tempo atrás, de uma moça, não vou entrar no mérito se é isso, não é se estava fazendo porque quis, enfim, mas que teve lá o momento dela, que ela teve relação sexual com um morador de rua dentro de um carro e ela não sabe o que ela foi fazer lá, enfim, ela teve, pelo menos foi a explicação que ela deu. Pode ser algo assim? É nesse nível? Não conheço esse caso claro. E tal, mas assim, precisa avaliar muito bem, porque como eu falei, as doenças, elas cursam com sintomas parecidos. Então, tem transtorno afetivo bipolar, no qual a pessoa, ela pode sim, né, não lembrar do que estava fazendo. Tem o transtorno também de esquizofrenia, só que essas doenças, elas têm características muito específicas. O TDI, não. O TDI você vive em casos mais leves, você pode ter uma vida até que normal e você, dependendo do estresse, você muda o seu jeito de ser, você tem, então, dissociações. Olha, assunto complexo, mas o que eu quero falar para você é que saúde é coisa séria e não existe cuidar daqui para baixo. A saúde mental precisa ser realmente observada, respeitada e tratada. De uma vez por todas, tira da sua cabeça qualquer tipo de preconceito em relação a tratamento da sua saúde mental. Procure um psiquiatra. Tá aqui, uma psiquiatra maravilhosa conversando com a gente. DRA.Jéssica Martani, lá no Instagram. Você está bastante informação, doutora? Bastante informação, é o que eu falo, gente. Vamos cuidar do grande mestre. Se a gente não cuidar do grande mestre, nada vai, nada funciona. Segue lá, vamos se cuidar. DRA.Jéssica Martani e marca uma avaliação, tá bom? Vamos cuidar. Para chegar em 2024, ótimos. Muito obrigada. Obrigada pela ajuda, Nenê. Meninos, volto aí já.